Olá a todos vocês, uma alegria a companhia de todos, sempre juntos aqui no Evangelho do Dia. Depois também o convite sempre fica aberto, transformar a reflexão numa ajuda para a leitura orante. Tomar a Bíblia nas mãos é sempre o ideal, amigo da Bíblia, conhecedor da Bíblia, fazendo a leitura orante no momento reservado para isso. É uma alegria poder oferecer um pouco dessa ajuda. Vamos ao Evangelho que Deus preparou para nós hoje, nessa terça-feira, que está em Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuamos com essa figura tão querida de João Batista, tão cara a Jesus. João Batista, sempre Jesus vai falando, porque a gente já sabe, ele é o precursor, ele é o último dos profetas que veio preparar os caminhos para o Senhor, para a chegada do Messias. João deveria ter sido ouvido, e é interessante que aqui há um sinal muito bonito, que deveria comover o coração dos líderes religiosos, porque a partir da pregação de João, muita gente que andava num caminho errado, na prostituição, no adultério, pessoas que tinham pecados tidos como públicos, os publicanos, estavam se convertendo. Que sinal! A pregação dos líderes religiosos, fariseus, saduceus, não estava atingindo essa gente, mas João Batista sim conseguia. Em vez de ser lido como um sinal bonito de que Deus falava por meio de João Batista, esses chefes religiosos do povo liam de outro modo, ficavam com ciúmes de João, não davam crédito a ele, não deram atenção a ele. E Jesus então os critica. João veio até vocês como enviado de Deus. Vocês viram os sinais da conversão daqueles pecadores e, no entanto, não fizeram nenhum caso disso. Vocês deviam ter ouvido João. E aí Jesus contou essa parábola para ficar bem claro o erro deles. Um pai tinha 2 filhos e disse ao primeiro: vai fazer tal coisa. O filho não foi no primeiro momento, respondeu negativamente ao pai: eu não vou. Mas arrependido depois, ele foi, obedeceu ao pai. No entanto, um outro, o segundo, a quem o pai tinha dito: meu filho, vai fazer tal coisa. O filho disse que iria, mas ele não foi. Jesus estava claramente dizendo das 2 decisões. A primeira desse filho que disse num primeiro momento que ia, mas não foi, como a das prostitutas e dos publicanos, desses pecadores. Num primeiro momento na vida deles, eles recusaram o chamado de Deus, que sempre chama a todos, e caíram no pecado, e recusando Deus, que falava também pelos profetas, não ouviram e viveram uma vida de pecado. Mas depois que veio João Batista, eles mudaram de ideia, se converteram e passaram a ouvir João Batista, e mais tarde ouviriam o próprio Jesus. De modo muito diferente, esses fariseus com seus líderes, os anciãos do povo, eles pareciam estar sempre dizendo sim a Deus. Sim, Senhor, eis-me aqui, eu faço a tua vontade, mas a prática deles mostrava o contrário.
Eles não ouviam Deus, como agora não ouvem também o seu enviado João Batista. Eram homens e mulheres que seguiam também a esses homens que pareciam no momento muito religiosos, mas era só por fora, eram só aparências, não faziam a vontade de Deus. E nem vendo o sinal, repito, da conversão daqueles pecadores, eles não fizeram a vontade de Deus presente em João Batista, como não fariam depois a do próprio Cristo, não ouviriam ninguém. Interessante como se cumpria uma profecia dita aqui na primeira leitura desse dia, que vale a pena depois ler na leitura orante de Sofonias, onde Deus está dizendo que naquele dia, quando chegasse o seu enviado, aqui o próprio Cristo, e a gente pode até aplicar a João Batista um pouco assim também, mas é sobretudo a Cristo, ele tiraria aqueles fanfarrões arrogantes, não continuariam eles mais a fazer parte do meu povo santo e do meu monte santo, motivo de suas vanglórias. Os religiosos daquele tempo faziam vanglórias da sua religiosidade, mas que era oca, ao passo que os humildes, agora atraídos por Deus, e primeiro a João Batista e depois ao Messias, ouvirão Deus. Meus irmãos, que essa palavra nos comova, nos mova ao verdadeiro arrependimento, à conversão, que a gente dê ouvido aos enviados de Deus. Sim, que a gente deixe as autoridades religiosas questionar a autoridade de todos eles, mas que haja pureza de intenção e que a gente escute aqueles que são abalizados por Deus para nos falar palavras de vida eterna, levando-nos à conversão sincera do coração. Tenha um dia muito abençoado, que o Advento possa ir produzindo esses frutos tão bonitos no seu coração, enquanto acontece essa expectativa alegre e tão esperançosa pela vinda do Senhor. Fiquem com Deus, que Ele os abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.